Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, sou eu. Boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, 4h04, hora dobrada, como diria Rodrigo Bocardi. Chegamos em mais um Arena nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Eu que costumeiramente estou aqui todas as sextas para trazer a você muita informação do mundo esportivo, muitos detalhes, muitas coisas. E olha que hoje tem bastante assunto, pré-rodada do fim de semana. Tem um cara a cara mais famoso do Brasil, com São Paulo e Palmeiras, que vão se enfrentar pela Supercopa do Brasil. E claro que a gente vai falar também dos jogos de Ponte e Guarani. Guarani encarando a equipe do Santos e a Ponte Preta recebendo o... Quem mesmo? São Bernardo. Eu ia falar São Bento. Não sei errar por pouco. É o maior da região ali de Sorocaba e tudo. Né? E Indaiatuba, né? Indaiatuba, Salto. Enfim, né? Por falar em Itu, parabéns aos moradores de Itu, a cidade de Itu completando mais um ano. Rapaz, Itu é velho, hein? 414 anos. 414 anos, mas com um corpinho de 350. Podemos dizer assim, hein? Bom, vamos lá. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo bem? Boa tarde, Eliel. Gostei da camisa, hein? Estilosa. Só bom gosto, né? Bom gosto. É isso aí. É um grupo de pagode bom também, bom gosto, hein? Aproveitando o ensejo, mandar um abraço também para todos os ituanos, né? Parabéns para Quem nasce em Itu, o gentílico é ituano? Ituano. Eu achei que era ituense. É uma cidade que me acolheu Você tão foi bem, a adotado, família. Abraçou minha você. família também. Mas é bastante. óbvio, né? O que deixa de PTU na cidade, com certeza a cidade abraçou, né? Mas abraçou bem forte. Mas muito, pelo amor de Deus. E vendo aqui as notícias do Corinthians, que caos tá lá, hein, Eliel? Tá um caos. Agora o Vitor Pereira e a sogra do Vitor Pereira processando o Corinthians. Né? Cobrando 7,5 milhões de Meu reais por É uma muito dívida dinheiro, trabalhista. E hoje de madrugada teve foguetório, jogaram Fogão? rojão, Jogando fogão? jogaram foguete, rojão pra dentro do CT do Corinthians como forma de Complicado. protesto. Tá pesado. Fábio Scheibe, Primeiro posso mês fazer de uma dezembro, de Pergunta janeiro. para Fábio Scheibe. Ah, A comunidade palmeirense, nas festas, né, nos eventos alviverde, eles falam assim, caramba, tá mal o Coringão, hein, não sei o quê. O Corinthians é assunto também. mas não sai da boca dele? Nas Você acha que, fadinhas, pelo amor de Deus, o fadinhas. destaque dele é esse? Palmeiras contratando o Lázaro, lá atacante, ele vem com o Corinthians. Você acha que não? Acontece, assunto, é claro. assunto. Claro que é. Sempre tem, né? Nos jantares da Casa da Rivalidade Leila. sempre tá... Na festa junina. a Você é o flor da organizador. pele. Rivalidade sempre é a flor da pele, né? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Eliel Tudo bem? Almeida. Cabelo, boa tarde. Boa tarde a todos, Tudo boa tarde certo, a toda Cabelo? a nossa audiência. Cabelo Tudo tá nervoso. certo. Preocupado, né? Não, de jeito Roger nenhum. chegou lá agora, hein? Roger chegou amanhã. Novo Primavera treinador do sob Primavera. novo comando. E ele não vai ter vida dura. Aliás, falar em vida dura, nome bem sugestivo. Alessandra, decide logo, pastel ou lanche. Que isso? velho? Agora, o que... Que indireta foi essa, velho? O que não está... Não, mas você não vai fazer nada dela cozinhar, não. É você que vai Não, fazer não, ou vai levar, né? Escolhe. É fácil. É isso. É lanche ou pastel. Como o PLR faz bem. Rechonchudo, né? Galera, né? Tá feliz, Quem hein? tá feliz O também. bolinho aqui pra redação até ontem não veio ainda, viu? Não, mas tudo a seu tempo. Então tá bom. Aliás, terça-feira já resolveu alguma coisa? Dia 6 de fevereiro? Ainda não, viu? Estamos É- sendo é pressionados, porque são mas não muitas tem nenhuma propostas. decisão ainda. Tudo vai ser ponderadamente. Vai ser ponderadamente definido. Então, e temos o sarcófago. Porque a Ponte Preta esteve em campo A Ponte Preta esteve em no campo. dia 2 de fevereiro De algum ano por aí. de algum ano por aí. No mesmo ano, inclusive, foi lançada essa música aqui, quer ver, ó? Essa não foi. Fanzaço. Fez música de filme, inclusive. Aerosmith, né, velho? Aerosmith era outra garganta, Eu outra jurava que era Sam Prazer. época. Não, Aerosmith. Eu achei que você ia falar Sampa Crio. Né? Muito bom. Já fecharam a porta do estúdio pro Júlio não entrar aqui hoje, né? Não, mas o Júlio Tá aqui, sempre ó. é bem-vindo. A cota de asneira deu, hein? Não, mas eu gostaria. Aliás, Eu gostaria de mais um embate. eu Não. também, Júlio. Se estiver por aí. Não, melhor Tá não. comprando roupa. Não, É sério. deixa o Júlio fora. Muito bem, né? Ô, Lupe, hoje é dia do quê? Hoje é dia do agente fiscal.
Agente fiscal é aquele que representa e aplica Multa. a lei de fiscalização da cobrança de impostos, dando suporte às ações do governo. Então a galera que tá devendo IPTU, IPVA e por aí vai, É, É o esse agente o cara que fiscal vai lá e, ó, notifica. ele geralmente trabalha na Receita Federal, né? Isso, trabalha na Receita Federal. Pensão alimentícia é outra esfera, né? É outra. Não, vai também. Não, aí já é o... Como que Ai, é? cara, o... Oficial de Justiça. Oficial de Ah, Justiça. tá certo. É outra esfera. É outra esfera. Por quê? Tá devendo? Não. Ah. Só um lembrete aí. Ah, entendi. Chegou uma cartinha aqui pra Fábio Scheibe com esse assunto. Ah, aí. Charles, defenda. Chegou. Caramba. Mostra aí pra mim, deixa eu ver. Ah, tá ali na minha mesa. Depois você vê lá o tamanho do prejuízo. E Mais outra- uma, né, E Chico? hoje também, como aqui é um programa de todos, hoje é dia de Iemanjá. Olha, dia Conhecida 10 de como fevereiro. Rainha do Mar. Boa. Ela integra a religião do candomblé e outras religiões afro-brasileiras. Então, 2 de fevereiro é dia de Iemanjá. isso, E como Iemanjá. dizia Caíme. É samba enredo isso? Minha agulhada vai sair do mar. Vou navegar. Tum, 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 meu bem querer. Que deram? O que ele tomou? É, tá demais, né? Você já entendeu que o programa de sexta é uma loucura, né? Boa tarde aí, escolinha do Ixi. professor Raimundo. Tá bagunçado, Eliel, mas tá organizado. Recadinho aqui pra galera. Mauricião, da engenharia aqui. Maurício, grande Maurício Braz Maurício. aqui. Bugrino? Bugrino, nossa, sofredor, tadinho. Igual você, né? Não, cara? é exatamente. Maurício, a vida não tá dura, mas arranca o escorpião, senão ela ficará hard pra ti, morou? Tá Gente, cheio de morou, recado hein? hoje, né? Morou. Você tá... Fala na assim, cara, mal, cara. tá mal Fala no na mercado, cara. hein? Tá assim, cara. Fala na cara, pô. Tá mal no mercado, hein? Que Tô isso. falando indireto. Fala na cara. Tá mal, hein? Bom, a gente vai falar de Palmeiras e São Paulo, né? Que jogam amanhã. Amanhã não, se joga domingo, né? Tem cara a cara mesmo hoje? Tem cara a cara, claro que tem. Bom, tem gente mandando. Manda o áudio aí pra gente também. É sexta-feira, começando fevereiro. Tem algum desabafo aí, Carlão? Alguma coisa que tá te Não, tudo incomodando? tranquilo, graças a Deus. Você, Na Antônio sexta-feira. Lupe, Não, É, eu tô sempre logrando o êxito e com Eu um só fico na sorriso expectativa. estampado no rosto. Quando está Fábio Chab e William Cabelo, eu fico na expectativa de sair Alguma né? tretinha, Claro. né? Isso, eu acho muito legal, Porque o cabelo, ele morde fácil. O problema é que o Scheibe não deixa o celular, né? Nós temos que fazer aquele desafio de novo, cara. Isso aí Agora tá sim. fazendo mal pra você, Scheibe. Sério, cara. Eu sei. Sério. A saúde, isso aí. Mas vamos lá. Sempre buscando. Ah, muita informação. Por coincidência, era do isso. Palmeiras. 1,75m. Eu vi a informação que ele tá buscando ali. Vi Vendo as mesmo. medidas do jogador. Palmeirense. É, parcela no alto, cartão. baixo, é. Eu vi. Falar nada, não. 4 horas e 12 minutos. Começou a Arena CBN. Vamos até às 5 da tarde. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munkmac, atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.
4 horas e 14 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um alô para quem tá participando com a gente através do WhatsApp. Boa tarde, seus monstros. Boa tarde, meu caro. Oi, sou novo aqui. Boa tarde. Opa, Paulo Nunes. Não, Paulo Lopes. Seja bem-vindo, Paulo. Fica à vontade. Entre, a casa é sua. Pega uma cadeira, sente-se no chão. Fique à vontade, tá bom? Outro ouvinte mandou aqui. Continue assim. Boa tarde, amigos do Arena. Como pode anunciar o maior patrocínio do Brasil na camisa do Corinthians e após tantas dívidas aparecerem? Tá louco. Como já foi dito antes, não paga nem o ar que respira. Que isso, Cláudio? Cláudio tá meio... Tá bravo. Se for o Cláudio de Indaiatuba, ele tá sempre bravo. Boa tarde, Cabelo. Uma sugestão pra você. Não leve pastel nem lanche, e sim uma salada. Mas se for pastel, tem que ser do Voga. Ah, não tenha dúvida. Adoro também. Boa lembrança. Mas salada é boa também, viu? Saladinha vai bem. Mas hoje vai com esse friozinho. Observando, Sextou, né? observando Vossa Senhoria, eu acho que era melhor ir na salada. Não, mas assim, se eu puder te ajudar, Claro. e a Alessandra também, mas hoje tá propício para um lanche. É. O pastel, ele é mais pra quinta-feira, quarta-feira. Então, eu pensei... Mas hoje tá bom aquele lanchinho, aquele Uns 4 queijo hambúrguer, cheddar, né? 4 hambúrguer. Nossa. Não, a situação é um pernilzinho com vinagrete e queijo. Sobe o microfone aí, Flor. Isso. Pernilzinho obrigado. com vinagrete e Isso. queijo. Pode ser também, pode Que ser. vai- A combinação ou então- fica a cargo do O cliente, né? rosbife com gorgonzola. Boa também. Boa. Choripã. Choripã é uma delícia, né? Choripã? Linguicinha com Conheço, queijo. Não? Como chama Não. lá em Sertãozinho? Cabo de Rei. Bom, 4h16. Vamos seguindo com o nosso Arena CBN. Quais os resultados de ontem? Botafogo 1, Santo André 0. Inter de Limeira. 2, São Bernardo 0. Baita resultado da Inter de Limeira. Primeira hein? vitória da Inter no E Paulistão. o outro jogo? O Novo Horizontino 2-0 no Ituano, né? Ituano perdeu. Ituano virou um saco de pancada no Paulistão. Tem que tomar hein? cuidado. Tá tome acontecendo. atento, Vai cair o Marcinho lá, é? É a maldição do Arena? Os dois que estão na zona de descenso na classificação geral é justamente o Ituano e o Santo André, que tá mal também esse ano no campeonato. Os dois, nesse momento, cairiam para a Série A2 do Paulista. O Ituano contratou, sabe quem? O Leozinho. MC Leozinho? Não, Sei lá, né? o Leozinho é aquele que foi eleito o melhor jogador de futsal, jogava no Magnus Sorocaba, parceiro do Falcão. Aí ele saiu do futsal, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Foi pro. Se eu não me engano, ele foi para algum time de São Paulo, foi pro Ercílio Luz para tentar a carreira Dinamo no campo. de Kiev. E agora ele veio pro Ituano. Por falar em MC, o MC Livinho foi dispensado do... Ah, mas nem jogou? Já foi dispensado. Mas o por grupo quê? gestor abandonou o projeto e tal, e o MC Livinho foi no balaio. Ah, não entendi nada, nem jogou, gente. E hoje tem Independente de Limeira, hein? 8 horas. Contra o Barretos. Independentemente de qualquer coisa, né? Independente, 8 da É noite. o começo da Série A4? Não, Série A3, né? Série A3. Ah, tá na 3 o Independente? Bom programa, Acho hein? que é a Comendo 4, hein? lanchinho, É a 4, Barreto. É a 4. Independente é a 4. Fazer o quê? Bom programa hoje. Comendo um lanchinho, assistindo Barretos Ah, Independente. pelo amor Vai de dormir, Deus, cabelo. vai dormir. Tem mensagem do ouvinte aí, Marcelo? Vamos pôr no ar, vamos ver o que o ouvinte tá falando nessa sexta-feira. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Vocês tomaram água de passarinho no bebe hoje? Foi? Tomamos. Eita. Só fazendo uma correção aí. Ah, O pessoal que mexe com o negócio da pensão aí é o quê? é o pessoal do judiciário, né? Ah, entendi. Justamente da vara da justiça, né? É muita o vara, né? oficial da de justiça, como o meu amigo Lupe. Opa! Ô, Lupe, você nunca mais soltou a vinheta, né, filho? É Mas não verdade, sou eu que né? Solta a solto. vinheta Olha lá, aí, olha lá. filho. É aí, Bora ó, não. pronto. O cliente pede, a gente... Com certeza. Tá nervoso. Bora, O gerente pra endoidou. fazer. Faz aí, Lupe. A vinheta do rapaz. Lupe. Gostou do loop, hein? Faz aí. Campo Grande. Daqui a pouco vai chover. Tem os haters e tem os fãs. Não para de falar o rapaz, hein? Tem os Boa tarde haters e pra tem os vocês lovers. aí, viu? Olha, tá Bom falando final de aí. semana toda. Olha aí. Aê! Logrou êxito, hein? Fechou. Obrigado pelo carinho. Pode soltar aí, Choripã. vamos, Marcelo, mais uma. Solta mais duas, vai. Nem pra mim, nem pra você, vai. Mais uma. Aê. Tá parecendo, sabe quando você falava antigamente pro locutor tocar a música que você gostava, mas parar de falar pra você gravar a música? Você já fez isso? Dava uma raiva, cara. Nossa, e quando o cara começava, agora é pra você gravar, Nossa. hein? Aí ele dava o play na música, você dava o play lá no Você Rec sabe qual Play. música E aconteceu? aí vinha o cara por cima. Sabe qual Falava música eu fiz CBN, isso, aqui Léo? é sucesso, dava raiva. Você que é um fã dos anos 80, eu passei por isso, aquela música
The House Martins. Isso. Grande. E eu querendo gravar, Melô do papel. Melô do papel. Dança da vassoura tinha nos bailinhos, né? É, que você gravava isso, Gravava né? e Você já aí deu eu- fita de presente eu- pra alguém? Já, aí o Isso aí é Rony Viana- 87, 88. Aí o Rony Viana falava. Mano, que é? Blá, blá, blá. Aí- Dava raiva, né? É, Pô, dava para raiva. de falar, mas vai lá e resolve com ele agora, ué. É a chance. ué. Você ia É o viajar. momento. Acho que roupa suja se lava em O casa. carro que tinha tape, né? Tape. Aquela Tojo. gaveta Exato. gigante. Você ia Parecia uma viajar, boate dentro você do... ficava uns 2, 3 dias ouvindo rádio só pra gravar as músicas que você gostava e viajar ouvindo as músicas, cara. E quando você parava o carro na rua, tinha que tirar o tape. Nossa, você e o lembra? medo. Guardava Lembro, pra embaixo não do roubar. banco. E quando tinha aquela nas feiras, você tinha as fitas vendendo lá, Leandro Fita, Leonardo, nossa. Zezé e Luciano. Era Os muito legal, papéis cara. Sim. impressos, tudo. O legal é que piratas a também, música né? de antigamente não terminava, né? Ela ia baixando devagarinho, devagarinho. É, tempo bom. Tempo bom, hein? Era Se muito você bom, gravou música do rádio, manda aí mensagem pra gente. Tujo, é. 99186-9070. Ouvinte perguntando quando começa a série A5, a Bzinha. Ele quer ver o Mojimirim. Putz, tem arbitral ainda, né? Não tem? É só em abril, se não eu me acho que é engano. mais abril. perto do meio Eu do sei ano. porque a Inter de Bebedouro é uma participante ativa da quinta divisão. É só em abril, comecinho de maio, aí começa a quinta divisão. E o Mojimirim também, paulista de Jundiaí. O Amparo aqui da Amparo, região aí já é. confirmou que Cara, pretende o Paulista disputar. na A5, Mojimirim é um negócio. Não é absurdo. A5, tá? É segunda divisão. Segunda divisão. Inclusive, ontem foi aniversário do Mogi, viu? Dia 1º de fevereiro foi aniversário do Pô, Mogi. parabéns pro Sapão. Eu não me recordo quantos anos, mas foi aniversário do Mogi. Mojimirim que revelou Rivaldo, né? Rivaldo, Valber, Leto. Quem mais? O Vadão Valber. fez um ótimo trabalho lá, foi lá que deu Valber. uma... Valber. E o bom era o Valber, né? Comilson, né, também? Admilson. Admilson, né? Tinha o Polaco também, o Olá, zagueiro. Capone. Capone, tem muita Então, gente, mas né? assim, sem polemizar, né? Lá vem, vai. Eu, vai. na minha opinião, Nossa, na minha opinião, tava não. tão bom não, o programa. não, na minha tranquilo. opinião, não. Pra mim, revelação é a partir do momento que o jogador, ele joga o primeiro jogo profissional por uma equipe. Santa Cruz, o rival. Santa Cruz, então não é Isso. Mojimirim. Ih, rapaz. Não, só vamos de informação. Eu não concordo. Eu também não concordo, não, porque quem colocou ele pro cenário nacional foi o Mojimirim. Exato. Não, mas pra pro- mim é na onde você desponta. É. Ah, não, então Na peraí, onde então, você então muda o desponta. conceito. Não, então a gente- tá Não, não horrível. vou conceito mudar é o o conceito. mesmo, o Você que conceito tá é o mesmo. equivocado. Não, não. Se você tá equivocado, o meu Não, conceito tem não, que ser mudado. Não. Não. Quem Não, lançou equivocado. você pro mercado Para. radiofônico? Sem falar o nome das concorrentes. CBN, pronto, acabou. Vambora. Vamos. Ninguém te seguir. conhecia. Vamos seguir o Não, ainda roteiro não aqui. Radiofonicamente falando. Se não fosse a CBN, e você já fez participações em outras emissoras. Já fez. Mas a CBN deu a relevância que a sua carreira precisava. Você falou que o Pedro Rocha foi revelação da Ponte ontem, não foi, então. O primeiro jogo dele foi no Itapi. Falou. Tá voltando. Não, Tá eu não ficando disse difícil isso. participar desse Eu programa. não- Cabelo, você tem que sustentar o que Não, você mas eu fala, sustento. velho. O que eu falo, eu, Sustentar o que você eu fala, assumo velho. todos os meus filhos. Todos, agora. Aí por que Não tá vem preocupado aqui- com pensão, hein? Cabelo. Aliás, você, como é um historiador, né? O Rivaldo, ele despertou o interesse no Mojimirim numa copinha aqui em Campinas. Jogando no estádio Moisés Santa Lucarelli, Cruz, o grupo na Cruzeiro, Ponte Preta. e Guarani. Mas ele fez jogos profissionais, campeonato pernambucano. Então, Os jogos só do uma, São só uma. Bernardo também. Exatamente. Então tá bom, então. Chegou uma pergunta agora muito duvidosa. Eu não vou ler, não. Deixa eu ler. Mas nem pagando que eu vou ler essa pergunta. Sandra, será que... Não, não Sandra é, aqui? não é. Sandra, se Não, for mas não você- pergunta, não. Oi, meninos, boa pergunta. tarde. Não pergunta, só lê pra você. Enquanto isso, a gente vai falando do Caraca! do Botinha. Ai, rapaz. Eu não vou perguntar, não. Pior que não tem nenhum retrato, Botafogo de Ribeirão chegando a 7 pontos, já encaminhando também, né? Olha, o Botafogo, ele pertence ao grupo, só caçar o fogão aqui, ele está no grupo D com 7 pontos. 7 pontos, Mas é o grupo que mais faz pontos. esse É, daí. 2 vitórias, mais 2 vitórias sacramenta, né? Porque ele vai pra 13. Não, mas São Bernardo tá igual também. É, São Bernardo tem 7 pontos. São O Paulo tem Botafogo 10. Né? investiu, né, Eliel? O Botafogo, Investiu. O Botafogo investiu pra esse campeonato. Fábio vai fazendo- Sanches, o Leandro É. Pereira. Vai fazendo um campeonato interessante. Tem o menos- Mister lá, né? O português. pelo menos de permanência, né? Nem tanto de permanência, porque nesse grupo o São Paulo já está encaminhado, mas São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino vão brigar aí pela segunda vaga. Tá 7, 7 e 6. Por enquanto é o grupo mais concorrido, né? Fez mais pontos, eu O acho. Santos, se ganhar do Guarani, o Santos é aqui, é o grupo A.
O Santos pegaria. Tem 2 que estão na zona de E rebaixamento. o Santos, ele é o primeiro com 9. Se ele ganhar do Guarani, ele vai a 12. Ele já encaminha a classificação. O Santos tá bem nesse começo. Eu né? acho até que o Santos já escapa do rebaixamento. Né? Já é Não, o primeiro já, passo. já. Ué. Não, ele eu trabalha concordo. com A metas, realidade do Santos com hoje é metas. diferente. Já 12 pontos. Santos hoje é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Não, E mas aí é um time. ele entra na competição pensando em permanecer. Mas em, Que em isso, questão, tá em questão maluco. de desempenho, hoje o Santos É o ele melhor tá que tem. superior ao Corinthians, que Muito, era muito. tratado aí como um dos favoritos ao título. Ah, mas não tá superior a São Paulo e Palmeiras. Não Ah, tá superior. Então, Não. assim, o Santos, aquele. Mas qual que era o medo do Santista? Cair também no Paulista. Porque Não, do aí jeito não. que a coisa Faz tava. 4, 5 anos que não chega, né? Bateu na trave fase 2 da vezes, Libertadores. Quem vai cair no Corinthians quem vai cair no Paulista é o Corinthians. Não, não toma cai não, cuidado. não cai não. Eu acho que cai. Não cai. A campanha tá pífia. Pega o Novo Horizontino domingo, 11 da Difícil, matina, hein? hein? Aliás, o Santos caiu no Transferban, né? Cai. Ai, Caiu no O que Transferban. foi, Cabelo? Deu gatilho aí? E não- Te lembra alguma coisa? E Que não, que é foi? nem, e não é nem pelo Lembra Carille, alguma né? coisa? É Transfer pelo Fabian Bustos. Mas o Carille também pode ter novidade, esse caso. Que O Fabian Santos não- Bustos tá treinando um time no Brasil. Tava não no tá? Era o América. América, O foi América. embora. Mas Nossa, horrível. Também não explicou a que veio esse treinador, Não. hein, velho? Ele Então, fez aí- uma, e uma aí boa é uma- campanha é um- lá no Guayaquil, né? É, e Barcelona aí de Guayaquil e só. é uma discussão que a gente vai precisar aprofundar e pegar dados, mas quê? cara, às vezes a solução não tá no treinador de fora, né? O Botafogo trouxe um português que por enquanto vem dando resultado, mas por exemplo, Fabian Bustos, Gareca no Palmeiras naquela geração lá atrás. Gareca. O Paiva aqui no Bahia, o outro português que substituiu. Como é que chama o aquele Escácio. português no Santos. Nossa. Josualdo Ferreira, Nossa. o aquele Domenech o também, Domenech, espanhol. aquele que veio do Independente Del Valle pro Miguel Inter. Ángel Ramírez. Cara, Nossa, às o cara vezes sumiu, hein? E ele era o Guardiola da Era. América do Sul. Tem também o Paulo Bento. Cruzeiro, né? Paulo Bento Mas não eu foi acho bem. esse treinador do Botafogo de Ribeirão um bom treinador, cara. Ah, mas vamos aguardar, né? Começou agora, nós estamos indo pra quinta rodada do Campeonato Paulista. Tudo bem. E eu acho que a troca de treinadores até agora, só vi 2 clubes trocando. O Primavera de Indaiatuba, que vem com o Roger, e o Sertãozinho, que ainda não definiu, mas mandou o McLaren embora. Sim. Só esses 2 clubes eu acho que O trocaram. São Caetano também trocou. Saiu o Axel. Lembra do Axel? Pô, contratou o Rogério Zimmermann. E o Jorginho Cantinflas caiu no Juventus também. Nossa, Não, então vamos parar aqui, porque Não, tá o aumentando. facão tá arquibancada O geral. ventilador de cabeça pra baixo tá Ah, passando geral, né? Cuidado com o pescoço, hein? Pois é. Mas eu acho que a gente já teve começo de campeonato. Nós estamos chegando na quinta rodada do Paulistão. Não caiu nenhum O treinador ainda. Botafogo é o Paulo Gomes. Não caiu nenhum treinador. Será em que outros domingo anos, teremos novidade? em outros anos, 3 rodadas o treinador já caía. Será que domingo teremos novidade? Você tá falando do Mano? Eu acho que da nossa seara aqui, eu acho que tem 2 treinadores que estão, não na berlinda, mas que correm perigo 3. no domingo. Pode colocar o dado Cavalcante da luz Ah, aí. sim, é Dado Cavalcante, Humberto Louser e Mano Menezes. E Marcinho. Marcinho, 4. Mas o Humberto não pelos resultados. Humberto por tudo que está se construindo no Guarani. Eu tô sentindo um processo de fritura no Humberto. O Ituano pega justamente o Botafogo domingo. Explique-se, Carvão. Ah, ele é o... Primeira coisa, eu acho que essa situação do Regis, a diretoria do Guarani já precisava ter dado um caminho, sabe? Porque o Regis, no ambiente profissional do Guarani, no dia a dia do Guarani, ele alimenta conjectura. Né? Então o Guarani perde, a torcida, a primeira coisa que aconteceu contra o Mirassol, ela xinga o técnico Humberto Louser e começa a pedir o Regis. Se o Regis não estivesse aí, ou se estivesse sendo utilizado, esse tipo de xingamento não aconteceria. Então, Será, Carlão? eu não sei, quero estar errado porque eu gosto do trabalho do Humberto, eu acho o trabalho do Humberto muito coeso, teve o tropeço ali na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o time do Guarani, ele é muito bem padronizado, muito bem definido, as ideias do Humberto você percebe no time do Guarani. Só que essa situação do Regis, eu sinto assim, tá sendo mal conduzida, não sei se de propósito, mas está sendo mal conduzida pela diretoria do Guarani. O Guarani tem até o dia 16, né, pra definir isso. Ou se Então. inscreve ele, ou... É, porque senão a gente fica aqui A Ponte tem ficha ainda ou trabalhando não? em cima Tem. de hipótese, sabe? Mais Aí, 3. aí o time perde, é Regis, Trabalha Regis, contra ele, é exatamente. isso. Trabalha contra E o o Humberto próprio sabe clube. disso. É Sim. que ele é empregado, não tem como ele bater de frente com os caras. É, mas não sei também se o Regis seria o salvador da pátria, não. É, mas Com ele toda tem honestidade identificação com a possível. torcida, né? É, a torcida gosta dele, né? O que mas você acha? Não, eu acho isso que o Carlão falou. Alguma coisa Tá que estranho. não sabemos ainda. É o que o Carlão falou. Quem não se manifesta dá margem a. É, a gente fica aqui Fica- conjecturando.
Será que é fritura? Será que não? O Regis está treinando, não está? Gente, Chegou mas gordo, não chegou? Vamos ser sabe? honestos. Se o Loser amanhã, depois, os resultados contribuam para a saída dele, mas o Guarani vai atrás de quem, velho? Concordo com você. Entendeu? Eu acho que também, sei lá. É. Mas eu tô. Tá estranho. O ambiente estranho, do Guarani tá está estranho estranho. Não tô gostando, não. Tá meio nebuloso. Principalmente depois, claro, né? Depois dessa derrota pro Mirassol. Você acha que tem alguma coisa a ver com salário, essas coisas? Acho que não. Eu acho que não. Eu Acho acho que que não, né, eu Carol? acho que tem ali uma corrente contra o Humberto e uma corrente a favor do O problema é Humberto. vestiário, então. Eu acho que o problema, não digo nem o vestiário, mas digo ali, os bastidores, os meandros do Brinco de Ouro. Tá um Bom. clima nebuloso, misterioso. Você percebe isso também, ô Cabelo? Fala, Júlio Nascimento. Boa tarde. Não, deixa ele lá, vai. Senão, Não, hoje é não, sexta-feira. deixa Tá vindo, ele. tá chegando, tá chegando. Não, não. deixa o Júlio fora aqui. Ele vai chegar. Ontem ele já falou uma barbaridade aqui, a gente teve que se explicar, inclusive teve nota de repúdio da FOM, que Eu fui na- administra a Fórmula 1 hoje. Eu fui na padaria hoje de manhã, os caras Aí, estavam Ah criticando. lá, chegou. Ah, Vamos lá. Não. Epa! Ô, polêmico. Boa tarde, gosto- Júlio Nascimento. Eu Vamos gosto ver é de qual- confusão. Bom, Ó, vamos instigar o a gente Júlio. tá indo pro repórter CBN agora, né? Vambora pro repórter. Você quer mandar uma hoje, Júlio? O que é? Tem processo de fritura no Guarani ou não, Júlio? O que você sente, assim? O cheirinho ali no Brinco? Joga o microfone pra ele, porque senão não vai falar nunca. E já chama o repórter CBN. Depois do repórter eu explico, mas tem tendências de Não, pode explicar, ainda não saiu não, né? Pode explicar. que há um desgaste com o Humberto Louser. Mas, gente, o Humberto Louser chegou ontem, gente. Não, tem um desgaste, Léo, que o Louser depende do respaldo do Ricardo Moisés. E aí essa situação do Regis gera uma divisão lá dentro do conselho. Então esse é o grande problema para que o Louser continue sendo protegido ali pelo CEO do Guarani hoje. Bom, tem que ter costas quentes. Tem que ter. Alguém tem que bancar. Tá bancando, é igual o Mano no Corinthians. O Mano é outro também. Mas só que também, o Mano é um aí eu resultado, entro né? naquela história também. Você vai mandar o Mano embora, vai trazer quem? Também. O Tem mercado isso. tá meio vazio, né? A nossa perguntinha do dia aí, Júlio, vai. Manda, fala uma besteira aí também. vai. E depois tem cara a cara São Vamos Paulo lá, e Palmeiras, hein? Não vai fugir, hein? O maior Ronaldo não é brasileiro. Ah, E vou incrementar. O primeiro nome que eu tiraria da lista é o Ronaldinho Gaúcho. meu Deus do céu. Nossa, agora até eu fiquei nervoso. Nossa. Nossa, você falou uma bela de uma barbaridade. Na hora do agora. Arena, não deixa ele passar nas Que redondezas, isso, né? gente. Júlio Nascimento, abre aspas, o maior Ronaldo não é brasileiro. E o primeiro que eu tiraria da lista era o Gaúcho. Bom, Haters, por Ronaldo favor. Angelim fica, então. é. Tá bom, então. Ouvintes, mandem aí opiniões em relação a essa Ah lá, já começou. fala de Júlio Nascimento. Manda aí. 991869070. Quem foi melhor? Ronaldo Nazário, o famoso Ronaldo Fenômeno, ou Cristiano Ronaldo, a preferência de Júlio Nascimento? Quer se explicar? Não, mas aí eu preciso de tempo pra argumentar. Não. Você precisa de tempo? Preciso. Então vamos pro repórter CBN, já se argumenta. Repórter CBN. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná são as unidades da federação com os maiores índices de incidência de casos de dengue no Brasil. É o que aponta o levantamento mais recente do Ministério da Saúde. Os dados compilam as notificações até a semana epidemiológica 4, que se encerrou em 27 de janeiro. Foram notificados 243.720 casos prováveis de dengue, aumento de 273% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil ainda teve 24 mortes confirmadas e 163 estão em investigação. Diante dos números, o Ministério da Saúde anunciou nesta semana a criação de um Centro de Operações de Emergência de Combate à Dengue. Representantes de estados, municípios e outros ministérios vão participar do grupo. Um brasileiro acusado de aplicar golpes de falsos investimentos foi extraditado de Portugal e levado para o presídio da Papuda, em Brasília. Eduardo Rodrigues foi preso em Lisboa em março do ano passado. Outros 6 suspeitos aguardam extradição.
De acordo com a investigação, os criminosos se inspiraram no filme O Lobo de Wall Street. O presidente do Irã disse que o país não vai começar uma guerra, mas responderá fortemente a qualquer um que tente intimidá-lo. A declaração surge um dia depois de os Estados Unidos afirmarem que estavam planejando ataques a alvos iranianos no Iraque e na Síria. As especulações cresceram após 3 militares americanos serem mortos no sábado passado em um ataque na Jordânia por um grupo apoiado pelo Irã. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. E aí, Mário Quintino, como está o movimento das estradas nesta sexta-feira, véspera de fim de semana, todo mundo já querendo aproveitar o descanso? Boa tarde para você. Oi, Léo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Campinas-Montemor. O nosso ouvinte que vai em direção de Hortolândia já encontra trânsito intenso na saída pela Alix da Cunha em Campinas e também já mais à frente na altura de Montemor. A altura do quilômetro 19, mais cedo tinha obra ali no trecho e também tem ocorrência. Então, atenção, você que utiliza a Campinas-Montemor no trecho de Montemor para seguir em direção de Capivari. A gente está em contato também com a concessionária para saber do que se trata aí essa ocorrência, mas de qualquer modo já fica o alerta, atenção, entre Hortolândia e a cidade de Montemor. Para quem vem a Campinas, aí por enquanto tem boas condições, a Adalberto Panzan segue aí sem problemas e o anel viário Magalhães Teixeira também é um bom caminho, apesar do trânsito intenso, principalmente no trevo de Valinhos, tanto em direção da Dom Pedro quanto no sentido do sistema Anhanguera Bandeirantes. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Já no ponto final você atualiza esses detalhes todos aí que você trouxe, por gentileza. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Superliga de Vôlei Masculina. Hoje, jogo Clássico Mineiro, hein? Tem Montes Claros, América Vôlei contra o Cruzeiro. Esse jogo acontece na Arena Multiuso Tancredo Neves às 6h30 da noite. E pela Superliga Feminina, o duelo entre São Caetano e Blue Vôlei, marcado para hoje, dia 2, às 6h30 da noite. E um pouquinho mais tarde, às 9 horas, tem o Osasco contra o Barueri, esse jogo no ginásio municipal José Liberati. Vôlei Renata entra em quadra segunda-feira, às 6h30 da noite, para enfrentar a equipe do Araguari. Amanhã acontece o início da troca dos ingressos através do site voleirenata.com/torcedor. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold,
Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São 4h40 de volta com o nosso Arena CBN. Boa tarde, gente fina. Não sei, mas acho que o Carlão fala com o cérebro sobre o Guarani, mas da ponte ele deixa descer pro coração. Estranho. Mandou aqui o ouvinte pra gente. Obrigado, ouvinte. Mandando mensagem aqui. O ouvinte sempre tem razão, observa o jeito diferente, né? Dos comentários surgirem, enfim. Tem ouvinte mandando áudio também, né, Marcelão? Põe no ar aí, vamos ver o que a galera tá mandando pra gente. Vai! Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo Olha, bem. O Abel tinha reclamado que o Palmeiras tinha menos tempo de treino, Isso só é que verdade. ele colocou o time em reserva. Então ele ficou com mais tempo ainda. É verdade. Pra treinar o time dele. O time dele tá descansado mais tempo. Isso. Agora o Lucas Moura talvez não vai jogar porque teve uma lesão. Sim. Qual será a reclamação dele se por acaso o time dele não ganhar? Porque eu acho teve tempo que, demais. mesmo sendo São Paulino, eu sei que o Palmeiras Perdeu o ritmo. é favorito e pode Não é. ganhar esse jogo. Não é. normalmente. Só que se por acaso ele perder, qual será a desculpa? Teve tempo demais pra treinar. Essa é a desculpa. Porque quando treina muito, água demais mata a planta, né? Já diria o poeta. Exatamente. Vai pra próxima aí, Marcelo. Boa tarde, amigos do Arena. Boa tarde, amigo. Por favor, me explica uma estatística pra mim. Manda. O Guarani perdeu do Corinthians. Foi. O Ituano ganhou do Corinthians. Foi. O Guarani ganhou do Ituano. Foi. E agora perde pro Mirassol de virada em casa de um time que veio de 3 empates. Por favor, me explica o que está acontecendo com esse time super instável. Um grande abraço, bom programa. Ayrton Dias, Pogrino, de Campinas. Futebol não é ciência exata, né? Não tem lógica. Não tem lógica. É. Mas que tem um probleminha lá, tem. Aonde? No Guarani. Tem, né? Doidinho pra ver um problema lá, né, Carlão? Não, mas Tá até criando um. Não, eu desconfio. entendi. E aí o Júlio Aí, Nascimento, que apuração gosta das desses bastidores, só propostas, veio né? confirmar a minha impressão. Entendi. Só a impressão, né? Tá bom. Mas não sei não se a impressão se já não tá muito claro. Mas tem problema em tudo quanto é Tem. lugar, né? Tem problema Não, no agora- Palmeiras, mas tem não, problema no Santos. brincadeiras à parte. Em casa. Eu acho que essa situação do Regis tá muito mal explicada. Mas tá pegando muito no mal pé do explicada. Guarani hoje, hein? Porque tá me incomodando. Ah, entendi. Porque eu acho que a derrota pro Guarani, a derrota pro Mirassol gerou um desconforto pro Humberto das arquibancadas. Não concordo quando chamam o Humberto de burro. Não concordo quando eles começam a gritar Regis, sabe? Por isso que eu acho que deveria ter uma definição. Ou o Regis joga e ajuda também, porque não adianta ficar só no banco cornetando. Tem que jogar. E ele sabe jogar, ele é bom de bola. Tecnicamente é o melhor que tem no grupo do Guarani. Tá nervoso, Ou então, hein? meu amigo, define a situação. Fica Incomoda, esse hein? impasse, incomoda. Opa. Tá bom. Quer falar, Cabelo? Não, eu acho que é isso. E vamos ver os desdobramentos. Tá Domingo. Vai pra próxima mensagem, então, aí, já que ninguém quer falar nada. Fala pessoal, Ricardo de Campinas. O Ronaldo foi tão importante que o Cristiano Ronaldo usa o nome Ronaldo na camisa por causa do Ronaldo. Cutucou. Nossa, Agora vai. certo? Entenderam aí a jogada? Levantou a Um bola. abraço pra vocês aí. Vai, Júlio, se consagra, meu menino. Tá sem fone? Você tá... O verdade. Cristiano Usa aqui, Ronaldo usa o só meu. usa o nome Ronaldo graças ao Ronaldo Nazário. Pode usar. Você quer explicar o porquê que você falou essa besteira? Uai, mas o nome dele é Cristiano Ronaldo, então ele usa porque faz parte do nome dele. Usar Cristiano. Antigamente era só Cristiano no Manchester. Não, assim, o primeiro ponto, só explicando a minha tese. Vamos o lá. Ronaldinho, Vamos eu lá. tiro de primeira pelo seguinte... Ah, mas porque você Ó, vai concurso. tirar talvez o mais genial dos três? Porque o Ronaldinho foi quem viveu o menor auge dos três. O auge do Ronaldinho foi curto. Não O auge dele é agora. Não concordo Curtindo que aí. o auge dele tenha sido o maior da história. Eu acho que essa é uma das grandes falácias do futebol europeu, porque a temporada 2011 do Messi é bem melhor do que a temporada 2006 do Ronaldinho. Mas enfim, o auge do Ronaldinho foi menor, embora ele tenha sido dos três o mais genial. Agora, entre Cristiano Ronaldo e Ronaldo,
O Cristiano Ronaldo, ele vai levar a melhor em todas, com exceção à Copa do Mundo. Ele tem quase o dobro de títulos do Ronaldo, tem mais gols, mais participações em gols. Ele foi mais impactante em Champions, que foi uma coisa que o Ronaldo frustrou o Real Madrid, ele foi contratado para isso. O Cristiano Ronaldo foi vencedor em todos os times, a partir do Sport, passando pelo United, chegando no Real Madrid, depois voltando pro Manchester. E tem o ponto que, fisicamente, nada é igual ao Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é praticamente sobre-humano fisicamente, e ele se reinventa a partir de 2010. O Cristiano de 2004 a 2010, ele é um jogador habilidoso, um jogador que você olhava, falava assim, que drible é esse? Eu não falava isso. E depois ele vira um cara fatal. Ah, mas os dois são diferentes. Um goleador e muito decisivo. Não tem uma final de Champions, não tem uma final de Eurocopa como ele deu pra Portugal. Sem Cristiano Ronaldo é um Bale com grife, velho. Para com isso. Falou e não me convenceu nem na... Dito isso, Ronaldo é meu maior ídolo, mas não é maior do que o Cristiano Ronaldo. Ah, que isso, cara. Que isso. Os objetivos... Eu vou embora. Não vai dar mais pra fazer esse programa. Não, o Ronaldo foi famoso por ter feito uma propaganda de cerveja. Imagina se fosse o Cristiano Ronaldo. Não jamais faria nem refrigerante na frente. Olha... Não, a cabeça, a rota dele é diferente. Mas, o cara é futebolista. Um é futebolista mesmo, o outro é... A tese do Júlio não está... Eu discordo, mas não está de todo errado. Por quê? Ele usa os números do Cristiano Ronaldo. Mas os números são frios. Aí matou. Ele matou a minha tese. Os números são frios. Os números o Eliel matou a minha tese. Os números são frios. Mas o Júlio é novo. É menino novo. Aquela coisa da bola, o talento, né? Diferente. É igual o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, você, no início da sua defesa, ou da sua explanação, você disse que o tratar com a bola, né? O mais gênio é o Ronaldinho Gaúcho, eu acho. A bola. Mais plástico. O mais plástico, o artista, o brincar com a bola, a molecagem no futebol é Ronaldinho Gaúcho. Agora, o jogo em si, eu sou o fenômeno. Agora, os números, aí o CR7 tá louco, né? Impressionante. Os números são frios. Você quer opinar, Cabelo, por favor? Não, o Lupe, olha lá. Pode. Eu concordo com o Júlio também. Eu acho que o Júlio traz números. E contra números, a gente vai ficar aqui batendo e não vai conseguir vencer. Números. Vocês assistem? Não, peraí. Pera. A palavra do homem aqui. Agora é o seguinte, eu super entendo e acho que você tá correto. Porém, o Ronaldo, pra quem acompanhou a Copa, principalmente de 2002, ele tem uma ligação muito forte por conta da volta por cima e porque foi ele, junto com o Rivaldo, que deu o último título pro Brasil. Então, assim, pra nós, que é dessa geração do Ronaldo, que viu ali o Tetra, só um ponto, a sua geração... Eu vi o Ronaldo, a carreira inteira do Ronaldo. 2002, quantos então anos você não viu 2002? direito, então. Você viu o Ronaldo Angelim, você não viu o Ronaldo Fenômeno. Não. Aliás, me tira só uma dúvida. Quantas Copas o Cristiano Ronaldo ganhou mesmo? Ah, mas aí... acabou a história. Aí é número, não é número. Então vamos tirar o jogador aqui. Não é número. Não jogou nada, só Cruyff não jogou nada. Então, se a Copa do Mundo é avaliação, a gente vai tirar um monte. Não, mas deixa eu terminar meu pensamento. Então, assim, o brasileiro, ele é um povo sofrido. O brasileiro... são poucos aqueles que têm condições de ter uma casa boa, muda pra Portugal, Júlio, de ter um carro bom. Agora eu tô lá. E o Ronaldo Fenômeno, principalmente em 2002, onde o Brasil vivia uma grande crise econômica, ele veio todo arrebentado, um grande ponto de interrogação, joelho estourado. E naquela manhã de domingo... Quem não se lembra daquele frango de Oliver Kahn, então eleito o melhor da Copa antes da final? E Ronaldo, numa bela deixada de Rivaldo, bate e tira do olho de todos os brasileiros aquela lágrima de felicidade. Então, só um minutinho, deixa eu terminar meu raciocínio. Então é o seguinte, o Ronaldo, além de ser um grande atleta, um cara que deu a volta por cima, ele representa o povo brasileiro. Então, Ronaldo nunca vai ser melhor do que gol, do que título, do que Europa. Ronaldo Fenômeno é a identidade do povo brasileiro. Perfeito. Pronto. Colocou o coração, lançou aí. Forte Antônio Lupe. Vamos lá.
Vamos abrir o nosso cara a cara, porque já tem sarcófago, tem gente querendo votar. Vamos lá, hein? Cara a cara do Arena. A melhor trilha do Billy the Kid. Começando, hein? Vamos lá. Palmeiras de um lado, São Paulo de outro. Rapidinho, o Cabelo vai anotando aí pra nós. Anota aí, Cabelo. Da última vez esqueceu que o Caetano era do Corinthians. O Maicon era do Corinthians. Põe o nome do Enfim. jogador do lado, do time do lado do jogador. Goleiro. O Everton ou o Rafael, Carlão? O Everton. Júlio. Fala no microfone. O Everton. Chaibe. O Everton. Cabelo. O Everton. Lupe. Rafael. Lateral direito. Marcos Rocha ou Rafinha? Chaibe. Rocha. Rocha. Rafinha. Seria o Rafinha, mas futebol é momento. Marcos Rocha. Lupe. Rocha. Marcos Rocha, 4-1. Primeiro zagueiro. Gustavo Gomes ou Arboleda? Chaibe. Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gomes. Lupe. Arboleda. Votação é democrática. Cada um vota em quem quer. Segundo zagueiro. Murilo ou Diego Costa? Carlão. Murilo. Chaibe. Murilo. Cabelo. Murilo. Lupe. Júlio. Murilo. Diego Costa. Ok. Vamos lá. Deixa eu pegar. Lateral esquerdo. Wellington ou Piquerez? Carlão. O Wellington tá melhor. Júlio. Piquerez. Cabelo. Piquerez. Chaibe. Piquerez. Não vota um contra também, né, Chaibe? Aí não tem como eu discordar dos meus amigos, né? Vou ter que votar no Wellington. Tá bom. Wellington. Primeiro volante. Richard Rios ou Alisson? Cabelo. Alisson. Chaibe. Alisson. Tá bom. Sucumbiu à pressão, hein? Né? Carlão. Richard Rios. Rios. Você. Tá empatado. Quanto que tá? 2-2. Pra quem? Alisson e Richard Rios. Eu vou votar no Richard Rios, menino do Guarani. Então, surgiu tá no Guarani, não foi surgiu no Flamengo, no Guarani. Segundo volante, Zé Rafael ou Pablo Maia? Carlão. Zé Rafael. Lucas. Zé Rafael. Júlio. Lucas Moura. Júlio. Zé Rafael. Chaibe. Zé Rafael. Cabelo. Zé Rafael. Lupe. Se eu botar no outro, os caras vão achar que eu tô doente, né? Zé Rafael. Então vamos lá. Agora mais meio campo. Rafael Veiga ou Lucas Moura? Carlão de Freitas. Futebol é momento. Então, Rafael Veiga. Júlio. Prefiro ter o Lucas Moura no meu time. Carlão, já foi? Chaibe. Veiga. Mas óbvio, né? Cabelo. Rafael Veiga. Lupe. Veiga. Tem um homem aqui a mais, eu vou ter que colocar junto com um jogador do São Paulo aqui. Wellington Rato ou Mike? No esquema do Palmeiras, o Mike faz a dobra, então é ele. Wellington Rato ou Mike? Começo com você, o Carlão. O Rato foi bem, né, contra o Corinthians. O Wellington Rato. Júlio. Rato. Chaibe. Rato. Rato e Mike. Eu vou votar no é Mickey, né? Que é rato, então eu vou votar no rato. Nossa. Fechou. Você sabia que o Rato nunca vai poder jogar com o caça-rato, né? Mas vamos lá. Primeiro atacante aqui. Luciano ou Rony? Carlão. É fácil. Cara, futebol é momento. Luciano. Júlio. Rony. Chaibe. Rony. Cabelo. Luciano. E mais uma, Lupe. Nossa. Luciano ou Rony? Rapaz do céu. Bom, essa eu vou ter que ir. Eu trabalhei em Goiânia e ele era muito gente boa. Eu vou votar no Wellington Rato. Não, é Luciano e Rony. Não, então eu vou votar no Rony. Coração também, né? Coração. Bom. Ele gosta. Flaco Lopes ou Caleri, Carlão? Caleri, Fraco né? Lopes? Eu aceito menos que 5-0 no Caleri. Caleri. Futebol é momento. Fraco Lopes. Que isso. Quem Abel que jogou Ferreira contra o ou Red Bull? Thiago Carpini?
Abel, né? Abel. Carpini. Abel. Carpini mesmo? Não, vou no Carpini. Menino... Mas, não. Mudei. Vou no Abel. Ele não vem no programa aqui no final do ano. Bom. Quanto deu aí, Cabelo? Ô, Fábio Chaves, dá uma conferida aí, vê se tá... Auditoria, faz auditoria aí. Eu acho que só teve 2 3-2 aí. Conferindo aqui, vamos lá. Eu vou escalar a seleção com calma. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga e Wellington Rato. Na frente, Rony Calério, técnico Abel Ferreira. 10-2 pro Palmeiras. 9-3. 10-2. 9-3. 10-2. Lê aí. O técnico. 10-2. Pode contar, só deu Wellington Rato e Caleri pro lado do São Paulo. Verdade. Pô, o auditor fazendo confusão, velho. Pelo amor de Deus, velho. São Paulo campeão. O São Paulo campeão. Pode apostar aí. Vamos lá. Antes de terminar o nosso programa e ir pro intervalo, tem intervalo. Júlio Nascimento, quem é o super campeão do Brasil? Palmeiras. Carlão de Freitas. Palmeiras. Antônio Lupe. São Paulo. Fábio Scheibe. Palmeiras. Cabelo. Palmeiras. Pô, que raiva, pô. Jogou o microfone no cara. Quase me acertou. Que isso, pô. A fuça dele, cara. Nervoso. Então, se o São Paulo for campeão, Lupe ganha sozinho. Depois o São Paulo. Você não vai fazer... Olha pra câmera aí, eu vai. não tô vendo, tá meio embaçada Seu aqui Instagram a bola tá- de seu cristal. Instagram tá viralizando. Você não é o bichão mesmo? Agora eu vou ficar aqui do seu lado e vai. Vamos lá. É difícil, mas Vamos lá. Essa é difícil. Tem alguma coisa dizendo que o São Paulo vai ser campeão, Então mas fala São Paulo, não uai. tá claro pra mim, assim. Eu sou santista, então pra mim é fácil opinar nisso aí. Manda bala. Tá gravando aí? Tá gravando, Dani? Vai. Então vamos lá. Atenção. Nada, absolutamente nada, tira o título do Palmeiras da Supertaça do Brasil, super campeão do Brasil. Nada tira o título do Tricolor. Combinado? Peraí. Ele é bom. O cara falou 2. O cara falou 2, cara. Intervalo, a gente volta já. Cara a cara do Arena. Arena CBN. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 58 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Sem perder tempo, vamos abrir o sarcófago que hoje tá corrido, hein? Vamos lá, Ponte Preta e São Bernardo se enfrentaram no dia 2 de fevereiro de 1988. O Cabelo vai contar pra gente a história do jogo aí. Ponte Preta e União São João. E esse jogo... Vai ter o VT? Vai ter o VT. Mas vai primeiro Não, ou depois? vamos fazer o seguinte. Fala o jogador do União São João aí, vai. Catani. E aí, Carlão? Diego Catani. Nossa, cara, essa eu tô sem ideia. Pela música eu não consegui. A música Iron Maiden, Wasting Love. Vamos de 88. Carlão, 88. E aí, Scheibe? Mas essa acho que eu não... 91. 91. Júlio? 81. E aí, ô Léo? 88. Vamos fazer o seguinte? VT no ar, reportagem exibida na época na tela da EPTV.
A Ponte Preta entra em campo de uniforme novo e, pelo jeito, a torcida fica satisfeita com o presente. O jogo demora a esquentar, só que o União São João se preocupa apenas em não tomar gol. No ataque, a Ponte quase abre o placar nessa jogada de Claudinho, que Donizete não consegue completar. Na base da pressão, Celso Luiz sofre falta. Ele mesmo bate e o artilheiro Ciro, de cabeça, fez o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. No finalzinho do primeiro tempo, Celso Luiz tem essa chance de marcar, mas erra na hora de finalizar. No segundo tempo, houve muitas modificações, tanto na Ponte como no União, mas o desenho do jogo não muda. A Ponte continua disposta no ataque. Edemilson, em velocidade, ajeita, levanta com a esquerda e Alexandre Alves só desvia de cabeça. Ponte 2-0. O União tenta descontar na bobeira de Donizete. Marquinho divide com o goleiro Maurício e dá azar. Irritado com o árbitro Valdir de Lima, Catani reclama e leva cartão vermelho. Com um jogador a mais, a Ponte ainda fez mais um. Na boa combinação com Gustavo, Alexandre Alves, oportunista, confere o terceiro. Ponte Preta 3, União São João 0, placar final. Acertou ou não? Sim. Quem? Nós. Aê! O jogo foi em 1992. Terminando a semana com chave de ouro. Com chave de ouro, um amistoso. Você falou 91. Tá aqui, ó. Ponte amistoso, hein, de apresentação de uniforme da época. Ponte 3, União São João 0. A Ponte de João Brigatti, depois Maurício. Olha, João Brigatti, Edinho, treineiro. Hélio, Donizete, Branco, Serginho, Carioca, Luiz Carlos, Goiano e Claudinho. Ciro, Edenilson e Celso Luiz, técnico Gali. Valeu. Boa, valeu. Bom fim de semana, valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br